canto coral se constitui em uma importante e democrática manifestação musical e também uma significativa ferramenta de integração social. Os conhecimentos adquiridos pelos participantes de um coral influenciam na apreciação artística e na motivação pessoal de cada um, independentemente de sua faixa etária ou de seu capital cultural, escolar ou social. A voz é o mais importante instrumento musical. Salazar diz: a música, concebida como função social, é inalienável a toda a organização humana, a todo o agrupamento social. Mergulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo, milagre do pão, e se fartar de pão, descer para a cana, recolher a rouba da cana, doçura do mel, se lambuzar de mel, afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação de fecundar o chão. Eu sempre tive adoração por cantar em corais, né? Eu sempre cantei. Aguaí teve uma vez um coral do Ulisses Rangel, do professor Ulisses Rangel, chamava Coral Santa Cecília, mas antigamente as coisas não duravam, né? Vinha, ficava um ano, já acabava, nem um ano não ficava, já acabava. E esse coral Santa Cecília foi o que mais durou, mas também não passou de um ano. Aí nós ficamos muito tempo sem coral, muito tempo. E eu tinha muita amizade com o Lobo, né, o José Maria Lobo. E eu falava para ele: Lobo, se você for candidato a prefeito algum dia, monta um coral, né? Eu adoro coral, nessa cidade não existe coral. Aí ele falava: não, dona Rosa, pode deixar. Um dia que se eu conseguir, a gente monta um coral. Eu chamo a senhora, né? E a gente monta um coral. Sinto-me muito feliz, primeiro porque o coral foi fundado, foi formado na minha gestão como prefeito. E segundo, porque durante esses 20 anos, o coral tem divulgado o nome de Aguaí. Como gestor que fui, eu sei a dificuldade que é você divulgar o nome da cidade, principalmente nos pontos positivos. E o coral nos ajudou e ajuda, né, a divulgar o nome da cidade, não só em Aguaí, na região, no Brasil, mas também até no exterior, participando de festivais internacionais, como foi o caso de Praga, Paris, Barcelona, demonstrando aí a qualidade do nosso coral. Aí ele mesmo conseguiu um maestro, né, um regente, que estava morando aqui em Aguaí, que ele era de Santos, e ele estava morando aqui em Aguaí, e o nome dele era Hélio Araújo, né? Eu chego aqui em Aguaí em maio de 2000 e vim da cidade de Cubatão. A gente veio para reconstruir a nossa história como família, como pais, como uma esposa e esposa. E comecei um projeto coral na igreja presbiteriana aqui da cidade de Aguaí. E certo dia alguém me deu uma ideia: por que você não faz um projeto desse na cidade, né?
E eu lembro que o então secretário da Cultura, Flávio Perina, foi ver um ensaio do coral na igreja e ele falou, olha, passa lá no meu escritório, faz um projeto. E eu lembro que o meu projeto foi um negócio muito estranho, que foi um projeto de 2 linhas, não teve um parágrafo sequer, onde eu estava pedindo uma autorização para formar o coral aqui na cidade, onde eu precisava de uma sala e um instrumento musical. Desde que nasceu, sempre teve uma importância muito grande para a cidade. Que, na verdade, o coral já nasceu grande, né? Nasceu como uma ideia que era para divulgar a cultura da cidade, ou mostrar o que a cidade tinha de bom, né? Que essa era a ideia da administração na época, mostrar as coisas boas da cidade. E aí eu fiz, ele acho que não entendia muita coisa, falou, vamos conversar com o prefeito. O prefeito Lobo estava começando ali o seu mandato ali em 2001, né? Chegamos no gabinete do prefeito, um cara desconhecido, não conhecia ninguém na cidade, pouca gente na cidade. Falei com o prefeito, acho que eu consegui enganá-lo bem. Aí ele disse assim para o Flávio, vai até ali a departamento de compra o teclado que ele pediu, compra tal e arruma uma sala e vamos colocar no jornal, fazendo uma convocação na cidade para que as pessoas venham fazer um teste, né, para saber qual que vai ser o naipe, qual vai ser a voz, isso eu tinha solicitado para eles. E aí, acho que foi, se eu não me engano, foi dia 14 de julho de 2001, as pessoas vieram fazer teste, mais de 70 pessoas vieram fazer teste comigo, tudo, quase que não reprovei ninguém também. E ali começou, né? Começou o coral e praticamente os ensaios começaram em agosto. Em dezembro a gente já estava cantando numa maratona que a gente fez de Natal, né? A gente ia para as escolas e fazia essa maratona no Natal e foi aí que nasceu o coral, né? Foi assim que nasceu esse projeto. E de uma forma totalmente assim inusitada. Chegou uma época que piorou tudo, porque aí o nosso regente, ele se formou para pastor da igreja presbiteriana. E aí ele falou que ele teria que ir embora, porque aqui não tinha lugar para ele. E aí ficou aquela crise no coral, acaba, não acaba. Uns queriam que acabasse, outros não querendo que acabasse. Eu, principalmente, torci por não acabar, né? Porque eu sempre adorei o coral. Eu falei, e agora? 2006 foi o ano da minha saída, né? 2006, eu creio que 3 meses antes de sair, eu comuniquei o coral. Foi um burburinho, porque as pessoas achavam que eu saindo, o coral acabaria, né? Aquela história de fidelização a quem está e etc e tal, e eu nunca busquei isso, nunca mesmo, nem queria isso. Para mim seria uma derrota, inclusive eu falei com eles, se vocês acabarem com esse projeto, para mim será uma derrota, porque tudo que a gente construiu vai ser jogado para o alto. E aí começou-se um projeto de transição, quem é que nós vamos trazer para cá? Aí surgiu a Malu, que também era do coral, ela falou que conhecia uma pessoa que era regente e que ia convidar ele, se ele poderia participar com a gente ou não. E aí começou-se a questão, quem que a gente vai trazer? E aí as pessoas, não, aquele regente daquele coral não tem o perfil do nosso coral e tudo mais. Só que assim, eu deixei o coro livre para isso, para fazer isso, eu não interferi, né? Então a gente tinha uma diretoria. Na época era, não sei se existe mais, mas era a ACA, né? Era uma associação coral de Aguaí. Sei que as coisas podem ter mudado, mas a gente tinha ali uma diretoria e eu deixei eles muito livres. Aí o Adilson foi convidado, ele veio, fizemos uma reunião e eu perguntei para ele, né? Você acha que você vai ficar muito tempo com a gente ou não? Eu fui para essa reunião para conversar. Na época era a Rosa, presidente do Coral Municipal de Aguaí, tinha mais alguns integrantes da associação, e eu lembro até hoje que eu falei para ela, olha Rosa, eu não sei se vai dar certo, né? Vamos ver se dá química.
cultura para nós aqui em Aguaí tem um papel fundamental. Primeiro porque é um movimento que faz com que as pessoas se incluam socialmente na cidade, independentemente da sua origem. Se ela puder consumir cultura, independentemente de qual vertente, você está dando a ela a chance de conhecer novas atividades, coisas que ela não está acostumada a consumir, que normalmente a gente faz cultura pública, é muito popular. E o coral, para nós, ele traz um salto do ponto de vista do que você entrega para a população de cultura. É algo novo, diferente, são músicas diferentes que muitas vezes as pessoas não estão habituadas a ouvir, e você leva a elas uma nova forma de ouvir e de participar da cultura. Então o coral para Aguaí, ele tem uma importância fundamental. O Coral de Aguaí, com toda certeza, ele se tornou uma grande referência para a cidade e também para toda a região. Tanto é que muitas vezes eu encontrava pessoas de outras cidades que sempre comentavam: Aguaí, onde tem aquele coral, né? Um coral aí bastante eclético, valorizando aí diversos movimentos musicais, valorizando a cultura como um todo, né? Do Brasil e do mundo. E a partir daí toda uma trajetória muito interessante do Coral de Aguaí, inclusive participando de eventos nacionais e internacionais. No final de 2007, a gente recebeu convites para cantar fora do país, e eu trabalhava já com produção cultural, né? Sempre fui envolvido com produção cultural, e eu propus a gente fazer um projeto, que a gente tinha um convite para cantar em Barcelona. Eu propus fazer um projeto para participar de um festival internacional em Barcelona. E o projeto PROAC do governo do estado estava começando nessa época, e a gente conseguiu aprovar um projeto. Foi uma loucura, porque a gente teve que entrar em estúdio para poder mandar material de áudio para a Europa, né, nessa época, até para poder mandar para a secretaria todo o material que a gente vinha fazendo. Mas em cima do que a gente propôs, a secretaria aprovou e a gente conseguiu patrocínio na época da Ibéria para poder fazer o projeto, para ir para o Festival Internacional de Barcelona. Barcelona, eu não sei se vocês não, lógico que não conhecem a parte de história, mas Espanha, na parte de baixo dela, é uma parte muito pobre, né? E essa parte pobre migrou para Barcelona, para Bilbao, para Madrid, na época de pós-guerra e tudo mais. Então, eu sou daquela parte mais baixa. Então, a família minha família está toda em Barcelona. Então, eu tive muito prazer de falar assim: vão assistir desse coral, porque a Ibéria está patrocinando. Para mim foi uma vaidade muito grande, eu gostei muito do projeto. Se bem que eu teria abraçado ele de qualquer forma pelo que ele me trazia, independente de ir para a Espanha. Mas o fato de ir para a Espanha foi, como diz assim, a cereja em cima do bolo, né, na verdade. Como era um projeto novo da Secretaria de Estado, né, a gente teve alguns problemas, né, para poder formatar todo esse projeto no meio. Né, no meio a gente tivemos problemas, né, de captação. Mas o fator primordial aí, o fator determinante para a gente ir para Barcelona foi a vontade da Ibéria e principalmente da Rita Galhardo, que ela falou, né, eu quero esse projeto, até porque era um projeto na terra dela, né, na Espanha, que ela é da Espanha, e ela queria muito que o Coral de Aguaí cantasse na Espanha. Então ela bateu o martelo, ela falou: não, vocês vão, a gente vai conseguir complementar essa verba aqui, e eu quero muito que o Coral de Aguaí faça a história na Espanha, na minha terra. Foi exatamente isso. Isso na reunião, ela falou isso numa reunião comigo. Prestes, a gente estava 2 meses do festival, e ela bateu o martelo e vamos fechar esse projeto e vamos fazer. E assim a gente conseguiu ir. Como é que eu digo? Quando era o Hélio, ele pensava numa maneira de trabalhar. Quando entrou o Adilson, era outra maneira de trabalhar, né?
E o Hélio era paizão, né? E a gente podia cantar ou não cantar, e a gente fazia parte do coral. E o Adilson já era mais profissional, é mais profissional. Então, o coral começou as apresentações em outras cidades, encontro de corais, a gente começou a ser respeitado, as pessoas na região já conhecem o coral. Eu nunca pensei isso, né? Porque a gente mora numa região de Campinas, que tem bastante, São João da Boa Vista. E se você perguntar na região, o pessoal lembra do coral de Aguaí, né? Então a gente fez um nome já, que eu nunca pensei que isso fosse acontecer. E eu encarei essa viagem primeiramente para a Espanha, né? Mas que foi um sonho a gente ter sido convidado para cantar na Espanha. E a minha sensação de coralista, eu nem sei. Agora, como cidadã, eu achei muito orgulho a nossa cidade de Aguaí, uma cidade pequena, né? Atravessar o oceano para ir cantar. Quando fui para Barcelona, senti medo. Depois da apresentação, a gente foi se soltando. Aí eu tive fé e fui em frente. Praga a gente já estava mais preparado. O grupo todo estava preparado, então ficou mais fácil. Em 2012 teve um problema muito sério com o coral, né? A gente tinha um patrocínio, um apoio da prefeitura, do prefeito da época, que eu não lembro, ele se candidatou, ele não ganhou, ele rompeu o contrato com o coral e deixou assim, tipo, 6 a 7 meses sem o coral, sem patrocínio e obviamente sem salário de maestro, né? Então eu fiquei acho que 7, 8 meses sem, nessa época. Foi um momento muito difícil para o coral, porque todo mundo achou que o coral ia acabar. Nesse momento eu fiz um projeto chamado A Capela Vozes para o Mundo, que era um projeto muito complexo, que ele tinha a gravação do CD, tinha a participação no Festival Internacional em Praga e Paris, tinha a gravação de um videoclipe em Paris e de um documentário, né, de todo esse processo. Eu tinha que gravar o CD antes da viagem para Praga, porque eu sabia que se fosse depois a gente não ia conseguir gravar. Então eu botei pilha. Mas é tipo você jogar uma carroça no desfiladeiro e depois você sair correndo atrás para poder pegar, né? Uma loucura. Por quê? Porque não tem um método para gravar coral dentro do estúdio. É um negócio difícil de fazer. Eu tive que montar um método para poder fazer essas captações rapidamente e bem feito, né? Inclusive a gente gravou um documentário para explicar esse processo, para que outros corais possam gravar e tudo mais. E o Adilson regendo esse coral era uma coisa impressionante. A gente até falava, olha, ele ficava assim, ele suava, ele pulava, ele deixava, ele sabia levar todo mundo, assim, todo mundo ficava cativado, assim, e acabava dando uma performance muito mais legal. Esse foi meu primeiro contato com eles. Depois, o Adilson me convidou para fazer a captação do CD do coral mesmo, que foi no Síncopa Studios, porque eles tinham várias salas e ele queria gravar todo mundo junto para ter o clima de o take 1 do coral, todo mundo cantando junto. E foi um desafio super legal, né? A gente gravou no fim de semana, foi uma sessão pesadíssima, o povo tá de parabéns para aguentar aquela sessão lá, foi bem forte mesmo o ritmo de gravação, mas acabou tudo dando muito certo. Mais uma vez o Adilson regendo lá, foi uma coisa bem bacana de ver. O desempenho do coral também, que já ganhou prêmios por isso, eu acredito que é um coral muito bacana. Pessoal muito gente boa, fácil de trabalhar, então ocorreu tudo bem. Depois a gente acabou mixando esse álbum lá no Soul Mix Studios, que eu trabalhava na época ainda, e ficou um resultado muito bacana, nível internacional.
Meu último contato com o coral foi na gravação do videoclipe de apresentação do estúdio que eu sou sócio hoje, que é o Ipuvaê. A gente criou um arranjo de coral, de vozes, com uma sonoridade mais indígena. Daí eu já falei com o Adilson, ele falou, nossa, vamos fazer, e eles toparam na hora, foi muito legal. Sempre tinha aquele vislumbre, né, do instrumentista dentro do coro como um correpetidor, né, e o Adilson trouxe toda essa inovação dentro do Coral Municipal de Aguaí, e eu atuei junto dentro não só desse evento de Barcelona, mas também da gravação do disco e dos shows que aconteceram também em Praga e Paris. Não lembro o ano certinho, mas foram concertos assim que me marcaram muito. É muito emocionante a gente ver todo aquele aparato do coro junto com instrumentos de sopro e piano e violão e toda aquela vivência da música brasileira na Europa. Isso é sensacional. Quero deixar aqui todo o meu carinho, todo o meu respeito imenso pelo professor Adilson e pelo Coral Municipal de Aguaí, que me trouxe essa experiência sensacional, não só musical, mas essa experiência de vida, né? De compartilhar música, compartilhar vida, compartilhar momentos. Meus parabéns aí por esse aniversário, por esses 20 anos do Coral Municipal de Aguaí, e a minha total reverência a todo esse projeto que é referência não só no estado de São Paulo, mas no Brasil todo, em coro, música brasileira, em profissionalismo e paixão por essa representatividade do coro. A gente estava completamente sem patrocínio e de repente aprovou o projeto. E aí foi basicamente um recomeço para o coral, né? Porque o coral ia acabar, porque não tinha mais patrocínio, não tinha mais jeito. Aí foi quando a Silvia, a presidente, entrou, né? E aí ela falou, olha, pode fazer o projeto que a gente vai ter... Eu vou apoiar, o que precisar a gente vai apoiar. Veio um outro desafio, que era a captação de recursos para poder realizá-lo. Então o maestro Adilson foi fazer uma visita numa empresa, e a empresa olhou o projeto e falou, não, nós vamos investir no projeto, né? E isso, quando veio essa notícia, a gente fica meio, e agora? Será que é verdade, né? Porque foi muito rápido, a aprovação foi rápida, a captação também foi rápida. Durante o processo de organização do projeto, nós tivemos uma entrevista na IPTV. A IPTV, na verdade, veio até Aguaí, né? onde nós recebemos a equipe na igreja. Estávamos no ensaio, a equipe assistiu ao nosso ensaio, fez algumas entrevistas com alguns coralistas, com o maestro, e no dia da viagem a IPTV foi até a minha casa, no momento da partida mesmo. Bom, o projeto de Praga foi maravilhoso, né? Foi um projeto fantástico, que deu muita visibilidade de mídia, entrevistas para TV, para TVs regionais, para TV Globo, uma série de coisas, mas deu uma experiência gigante, né, para o coral, porque a gente participou de um festival muito grande, muito tradicional na Europa, que é o Festival de Praga. A gente foi recebido pelo embaixador do Brasil em Praga, foram cerca de 21 corais. Eu tive o privilégio de reger mais de 1000 vozes nesse festival, fui escolhido o maestro do festival para reger todos os corais no final do festival. A experiência de gravar um videoclipe em Paris, em Praga, assim, foi fantástica, porque a gente gravou no Louvre, gravou no Rio Sena, gravou no Catedral de Notre Dame, enfim, uma série de pontos de Paris. Essa experiência foi muito interessante.
e o contato principal com as outras culturas, né? Com os outros modos de fazer cultura, modos de cantar, né? Corais da Irlanda, da Rússia, enfim, de Praga, de Paris, da Itália, enfim, vários corais que tinham lá. Foi fantástico esse encontro, né? E assim, sem palavras, eu sei que eu chegava na escola e contava para os colegas e todo mundo ficava assim, né? Eu fui e, nossa, foi uma experiência incrível. Eu lembro que eu tinha um inglês assim, mais ou menos, mas que deu para me comunicar com o pessoal dos outros corais, e eu, inclusive, tenho contato até hoje com algumas dessas pessoas. E, além disso, eu lembro que eu fiquei muito orgulhosa, porque a gente era o único coral da América Latina e da América inteira, né, que estava lá representando no Festival de Praga. E, nossa, foi uma experiência maravilhosa, eu amei, assim, foi divino, divino mesmo. Eram 22 corais que se apresentaram, 21 da Europa e somente o nosso das 3 Américas. E nós representamos, a prova é que nós representamos tão bem a cidade e o Brasil, que nós fomos o único grupo a ser convidado para subir 3 vezes ao palco na Biblioteca Nacional de Praga. Nós fomos o único grupo convidado para participar de uma missa rezada em latim por uma bispa. E também nós fizemos um sucesso assim, junto ao grupo português, que nós fomos homenageados com uma música, Luar do Sertão, que eles dedicaram a nós. Então a experiência foi maravilhosa, tanto da parte cultural, como de novos conhecimentos, novas amizades. Fizemos grandes e boas amizades, né, com todos, principalmente os corais de Portugal, né, que falam a nossa língua, e foi um contato assim extremamente valioso. E nós, coralistas, estávamos lá, cheios de si, todos emocionados, chorando. Até hoje. Nossa, Paris, então, foi outra coisa incrível, né? A gente ficou pouco tempo lá, mas só de ter pisado naquela cidade, só de ter tido a experiência de gravar e poder cantar ali aos arredores da Torre Eiffel. Foi num espaço muito curto de tempo, toda a preparação, desde a gravação do CD, e entre a gravação do CD e a viagem, e fazer toda a gravação do documentário lá em Paris e Praga, e fora a experiência de viver o que a gente viveu lá em Praga, lá em Paris, foi algo fenomenal, assim, que eu não imaginava que eu tivesse a oportunidade de passar por isso, de vivenciar isso, e graças ao coral eu tive a oportunidade e foi lindo, cara. Foi maravilhoso, perfeito. Ali em Praga, quando a gente chegou naquela igreja, né, porque a gente estava ensaiando, né, por enquanto, quando posicionou todo mundo, né, que a gente viu a quantidade de pessoas, a gente viu aquela igreja lotada, a dimensão daquilo. Eu já respeito o Adilson, porque ele é bom, e ele sabe disso, mas ali, sabe, ali eu vi a capacidade, a emoção, né, que foi, e o profissionalismo dele, e assim, foi muito emocionante para a gente fazer parte daquele coro de mais de 1000 vozes, para a gente que trabalha com o Adilson, né, e para ele principalmente. Eu creio que deve ter sido uma experiência única, né, reger aquele monte de coralista em Praga, naquela igreja linda, né, naquele ambiente lindo. Foi muito bom. Eu acredito que para a gente foi maravilhoso e que para o Adilson também. A gente tinha que gravar no Museu do Louvre, só que eu não avisei o pessoal que não podia gravar, né? Então, curiosidade. Então, eu conversei com o Cristiano Ster, que é o diretor, o cinegrafista, o diretor que foi junto com a gente para gravar, e a gente combinou, não vamos falar nada para ninguém, porque a polícia vai chegar em um minuto, eles vão chegar lá para poder parar a gravação, né? E a gente estava morrendo de medo de prender o nosso material. Mas não deu outra, a gente começou a cantar e gravar,
mas deu 50 segundos, já juntou a polícia, né, que ficava lá, para poder parar a gravação, que não, né, não podia gravar, esse tipo de coisa. Nesse momento ele tirou a fita já colocou no bolso, e a gente ficou morrendo de medo de ser prendido o nosso material, mas aí eles foram super compreensivos e falaram, olha, só não grava mais e tá tudo bem. Macumba, bebê, macumbe, macumba, macumbe, macumbe. Adilson, tenho certeza que Aguaí vai fazer história no Teatro Municipal, sob a sua regência, com o coral, e dia 26 estaremos abrindo o concerto no domingo ao meio-dia para mostrar como cidades com populações não grandes conseguem fazer através da música, usar a música como uma missão. Então estou confiante com o trabalho que eu acabei de ver que você está realizando e muito confiante na sua apresentação. Bom, o maestro João Carlos Martins é um capítulo à parte aí na história do coral, né? O coral estava participando do Orquestrando São Paulo, que é um projeto do João Carlos Martins, e ele ia à cidade de Aguaí para fazer um concerto e fazer uma reunião com os maestros da região sobre o projeto Orquestrando. Hoje é o Orquestrando Brasil e o Orquestrando São Paulo, na época era o Orquestrando São Paulo. E ele ia fazer essa reunião e foi pedido que a gente cantasse, o coral cantasse na abertura para ele e tal. E realmente a gente não esperava, porque o coral estava passando por algumas dificuldades técnicas na época. E, enfim, a gente fez um ensaio rapidamente e fomos lá para o local onde seria a reunião. E a gente começou a cantar antes dele entrar. Ele já estava no corredor quando a gente começou a cantar. E ele entrou, assim, uma cena de filme mesmo. Ele entrando e vendo a gente cantar a música, ele sentou muito educadamente, sentou e ficou ouvindo o concerto inteiro. E quando terminou, ele se levantou assim, batendo palma, né? E ele falou assim, aonde você fez regência? Eu falei, nossa, agora ele veio me dar uma bronca gigante, né? E... pô, vai me dar uma bronca gigante. E ele só me teceu elogios, ele só falou assim, elogiando o meu trabalho, elogiando o trabalho do coral, né? E nesse momento eu fiquei muito emocionado, né? Eu fiquei muito emocionado mesmo, porque o maestro João Carlos Martins, eu sou fã do trabalho dele, da história de vida dele, não só como maestro, mas como pianista, como o maior intérprete de Bach da história, né? E ele falando a respeito do meu trabalho e do trabalho do coral, naquele momento eu desabei, comecei a chorar, obviamente. Estava do lado do prefeito, inclusive, na hora, todo mundo ficou emocionado. E aí, nesse momento, ele convidou o coral para cantar. Ele fez um convite para o coral cantar no Teatro Municipal de São Paulo. Então, a apresentação, nós fizemos a abertura da Baquiana do meio-dia com o maestro João Carlos Martins. Foi um momento particularmente meu, mais emocionante dentro do coral, embora a gente já tinha feito participado de vários encontros aqui, próximo aqui, Aguaí, Mogi Guaçu, toda a região, inclusive a viagem ao exterior, né? A viagem ao exterior foi uma outra emoção, a emoção de conhecer culturas diferentes, países não, nós conhecemos só um país, mas cantores corais de outros países, de outras línguas, e comparar, né, fazer uma comparação, ver o que a gente tinha de bom, o que eles tinham de talvez diferente, não vou dizer melhor, apesar que a Europa, de um modo geral, vários países lá são um berço
de coral, né? Se falar em Áustria e outros países assim. Mas cantar no Teatro Municipal, a convite do maestro João Carlos Martins, abrindo lá a Baquiana do Meio-Dia, foi o momento mais emocionante para mim como tenor do Coral Aguaí. No Teatro Municipal de São Paulo foi uma honra, eu fiquei muito feliz, né? Nesse período eu estava afastada do coral por conta que eu estava estudando cursinho. E aí eu fui convidada e eu fui assim, me senti muito honrada, foi uma experiência e tanto. Eu não conhecia o Teatro Municipal de São Paulo e poder conhecer, poder cantar junto com esse coral que eu tenho um amor enorme, foi muito... Eu me senti lisonjeada. Então, meses antes dela receber a notícia que ela iria cantar no Teatro Municipal, nós estivemos em São Paulo. E ela queria muito visitar o Teatro Municipal, conhecer, porque nós não conhecíamos, né? E então, só que não deu certo. E ela recebeu o convite que o coral ia cantar em São Paulo, no Teatro Municipal. Nós quase caímos da perna, né? Daí, quando não, eu virei para ela no telefone e falei assim, pois é, Maria Beatriz, você lembra quando você ficou super chateada, voltou arrasada porque não tinha entrado no coral, no Teatro Municipal? Mas você não só vai entrar no Teatro Municipal, como você vai cantar no Teatro Municipal. Porque o João Carlos Martins tem um peso histórico na cultura brasileira, e ele reconhecer que um coral de uma cidade pequena tem valor para, junto com ele, se apresentar no Teatro Municipal de São Paulo, isso trouxe para nós muita alegria, orgulho, satisfação. Eu não sei traduzir aqui o sentimento que eu vivi assistindo a isso no Teatro Municipal. Para mim foi o ápice. Eu nivelo o meu entusiasmo e o meu gosto pelo Coral Municipal de Aguaí quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa que nem o maestro João Carlos Martins, uma pessoa reconhecida mundialmente e que tem acesso a grandes grupos, tanto nacionais quanto internacionais, e presentear o nosso Coral Municipal com convite para cantar numa capital como São Paulo, por exemplo, demonstrando aí o reconhecimento de uma pessoa como ele pelo nosso coral. Quer dizer, ele já viu, já participou, já teve essa oportunidade de estar junto com o Coral Municipal de Aguaí e hoje convidando, né, o coral para participar num evento grandioso na capital. Então eu falo assim, até eu não ter toda essa categoria para achar o que eu acho do coral, com toda essa representatividade que eu enxergo, mas quando eu vejo um profissional desse nível, como é o caso do maestro João Carlos Martins, eu falo, não, eu não posso estar errado, quer dizer, realmente é porque o nosso coral é muito, muito bom. Chegou o grande dia, né? Embarcamos para São Paulo, ficamos no hotel todos ansiosos, esperando o dia seguinte para poder fazer a apresentação. E no dia seguinte estávamos todos lá, felizes, plenos, realizados por estarmos no palco do Teatro Municipal ao lado do João Carlos Martins. Cara, o dia do concerto foi, assim, um negócio mágico, né? Parece que você entra num lapso temporal, né? E aí você entra naquela dinâmica que é um outro, tipo assim, quase um mundo paralelo, né? Porque você entrar no Teatro Municipal de São Paulo, lotado, com 1.600 pessoas, né? Você ser aplaudido em pé, sendo apresentado pelo João Carlos Martins. O Coral Municipal de Aguaí é um coral amador, é um coral de voluntários, né, que tem outras profissões e cantam porque amam cantar e porque gostam de cantar, né? E apesar de a gente exigir o máximo deles e tudo mais, eles não têm conhecimento musical, não leem música, e tá no Teatro Municipal sendo apresentado pelo maestro João Carlos Martins é um reconhecimento do trabalho assim gigantesco para a cidade, né? E para cada coralista, né? Quando terminou o concerto, que a gente terminou de cantar, os coralistas desabaram emocionalmente, né? Ficaram chorando porque era uma emoção muito forte. Muitas pessoas sonham em pisar naquele palco. E o Coral Municipal de Aguaí, ele teve essa oportunidade. Ele foi convidado para ir lá. Então, assim... Você teve medo?
Muito, muito medo, muito. Você olhou um teatro lotado. Muito medo, muito. Foi assim, mágico, eu falo que foi mágico, porque a gente entrou com aquele, todos os coralistas entraram com aquela sensação que tinha que fazer, a gente sabia o que a gente tinha que fazer, nós cantamos, na hora que a gente saiu, que o maestro pegou na nossa mão e já foi elogiando o nosso grupo, foi mágico aquilo tudo que aconteceu, e na hora que a gente saiu atrás, na coxia, que todo mundo chorou naquele momento, foi maravilhoso. Participar desses eventos é um reconhecimento do trabalho, do nosso trabalho, que a gente, querendo ou não, a gente tem que treinar, tem que estudar, mas também é óbvio que a base é o trabalho do regente, né? Se não fosse o trabalho dele, também a gente não chegaria nesses lugares. E eu acho que de todos os lugares que a gente foi, o que mais me deixou emocionada foi com o maestro João Carlos Martins. Não que Paris, Barcelona, Praga não tenha sido emocionante, mas eu acho que o que ele fez foi de coração. Foi o reconhecimento que ele teve, tem o lado profissional, com certeza tem o lado profissional, mas ele reconheceu um trabalho de uma cidade pequena. Um fato curioso, por incrível que pareça, eu sou de São Paulo, vim para cá com 42 anos, né? Eu não tinha entrado no Teatro Municipal, nem para assistir uma peça sequer. E através do coral, eu fui lá para cantar. Você vê que prazer, que honra, né? O maestro João Carlos Martins nos convidou, foi sensacional, foi um prazer, foi emocionante, na verdade. Para mim foi, sabe? Porque eu que não tinha nem entrado para ver qualquer peça, fui lá para cantar. Então lá só entra pessoas de classe, né? Que tem gabarito para chegar lá e se apresentar. Então eu fiquei muito... Então, quando o maestro João Carlos Martins convidou para cantar no teatro em São Paulo, eu achei a pessoa mais importante do mundo, porque é a cidade de Aguaí, um lugar que não tem cultura. As pessoas não estão acostumadas, né, a fazer cultura. Então, eu me senti muito privilegiado demais. Quando eu vi aquela sumidade na nossa frente, quando terminamos a apresentação, elogiando muitíssimo ao nosso regente e elogiando o coral, isso para mim foi assim, acho que é o sonho de todo coralista, um dia cantar no Municipal de São Paulo, né? E aí eu vi a chance, e falei, bom, será que eu vou morrer depois disso? Porque foi assim, a realização suprema, sabe, de um coralista foi ali. A minha realização foi minha medalha de ouro. Me senti poderosa, como não, né? Cantar num lugar desse e ainda a convite dele, né, João Carlos. Nossa, é de ficar sem palavras, realmente, porque a gente não espera, né, certas coisas que acontecem na vida da gente que a gente não imagina que vai acontecer, que a gente não espera. E que a gente só tem a agradecer, porque foi assim, um nervoso muito grande, né, uma ansiedade na hora da apresentação, mas foi uma alegria. E hoje, quando eu vejo o João Carlos Martins na TV, nas apresentações dele na TV Cultura, falo, nossa, nós já tivemos cantando lá, né, a convite dele. Olha que alegria, que dádiva, né? Outro fato marcante que eu gostaria de dizer, né, que eu vi, foi quando o maestro Agenor Ribeiro ligou para a gente, nos procurou, queria fazer a apresentação com a sua orquestra, a Jazz Sinfônica, aqui em Aguaí. E ele veio até essa sala, né? A orquestra não cabia no palco, que ela era muito grande, e nós propusemos a ele fazer a apresentação da orquestra em local aberto. E o Agenor olhou pra gente e falou, vocês são um bando de maluco, como é que vocês vão fazer uma apresentação de orquestra num local aberto, nós estamos no interior, é muito sertanejo, muito funk, não vai ter público, vai ser uma roubada. Não, Agenor, além disso, você ainda tem condições de se apresentar com o nosso coral, mas tem um coral em Aguaí muito bom. Eu me apresento, o maestro, a gente apresentou o Adilson para eles trocaram partitura, o coral se ensaiou.
Agora, olha só como é que foi meu contato com o Coral de Aguaí. Eu fui secretário de Educação e Cultura de Caconde. Foi um período curto. E eu vi o Coral de Aguaí cantando, eu creio que foi lá. Eu já me encantei. Falei, nossa, que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Eu gosto muito de somar. Eu acho que quanto mais a gente agregar, mais a gente cresce. E pelo fato de eu ter sido regente de coral, né, e ser regente de uma orquestra, e sonhar ter uma orquestra com coro, né, eis que de repente eu descubro que o prefeito daqui, de Aguaí, é meu querido amigo Alexandre, que eu conheço há alguns anos, há bastante anos, né, e aí, pá, a orquestra vem para cá, mas tem o coral aqui, esse é o grande momento, e foi um sonho para mim, E nós acabamos chegando aqui em Aguaí com pouquíssimo, aliás, praticamente, me parece que foi sem ensaio, foi só via partitura, troca de conversa por internet, né? O maestro Adilson com aquela competência, aquele charme dele, aquele jeito muito próprio dele de reger, estava aí esperando, né? E nós juntamos e foi uma noite inesquecível. São músicas de Natal, foi um negócio fantástico. A partir dali eu comecei a alimentar outros sonhos, né? E eu quero aproveitar para falar que eu não quero que a história da jazz com o Coral de Aguaí pare por aí. Eu quero continuar essa história. Eu acho que a gente tem outros caminhos para seguir. Eu já tenho uma partitura nova de Bohemian Rhapsody para passar para o maestro Adilson. E eu faço questão de fazer isso com ele. E quero estreitar esses laços. Coro-orquestra. Eu acho assim que a cultura, o desenvolvimento cultural, ele é... Eu acredito que a forma como está hoje no Brasil, ele tem três fatores, né? Um é o Estado, né? O outro é o produtor cultural, que faz o projeto, que cria a cultura, que faz a cultura, o fazedor de cultura, né? Da economia criativa. E o outro é o investimento privado, que são os empresários. Esses três fatores têm que andar juntos, né? Eles têm que trabalharem, tem que ter uma sincronia. A importância do empresário, da conscientização principalmente do empresário, de se investir em cultura, é primordial para o desenvolvimento de uma cidade, de um país, e inclusive da própria empresa, da imagem da empresa, né? O marketing cultural, ele é uma ferramenta importantíssima para a visibilidade da empresa, da imagem da empresa para uma sociedade. E a cultura, ela é uma ferramenta importante para isso, né? Investir em cultura é primordial, é fundamental para que se tenha uma boa imagem de uma empresa ou de uma cidade. E venho acompanhando o trabalho do coral, né, desde o início, me surpreendendo as realizações do coral, tanto no Brasil como no exterior. E acho muito importante a nossa colaboração, a nossa participação como patrocinador, não só do coral, como de outras entidades, para o desenvolvimento da cidade, para a construção assim, de uma sociedade melhor, onde os jovens possam se inteirar e possam ter orgulho de ter o coral na nossa cidade. Eu acho que, eu entendo, né, que em termos de patrocínio de espetáculos assim, eu não sei se os empresários não estão assim, bem esclarecidos a respeito, eu não sei se eles são leigos no assunto e temos tantas preocupações todos os dias que a gente não para pensar. Mas quando um projeto de cultura chega na tua empresa, mesmo de esporte, que é para a juventude, você deveria pegar e analisar ele com vontade, porque quando você tiver uma cidade como Aguaí, por exemplo, que é pequena, se você investir parte do teu ICM, parte do teu imposto de renda em esporte, em cultura, em qualquer outro tipo de lazer, isso é algo que fica dentro da cidade. Isso é muito importante. E às vezes nós empresários estamos tão envolvidos com uma série de problemas que nós deixamos escapar coisas importantes, né? Como essa daí. Então eu acho que esses projetos deveriam ser bem apresentados, bem batalhados, receber um não, tem que voltar outra vez. Falei, não, acho que você não entendeu o projeto, eu vou te explicar outra vez. Se o empresário não entender, desenha para ele, porque às vezes a gente tem necessidade que alguém desenhe para nós, porque nós não estamos no meio, né?
Mas eu acho que os empresários deveriam ter um pouquinho de mais paciência, para conseguir entender que tudo que for aplicado dentro da cidade vai ser benefício para ele, porque vai diminuir a violência, vai diminuir a sociedade, vai diminuir uma série de coisas e a qualidade de vida deles vai ser melhor. Como empresa apoiadora aí da cultura para a cidade, né, para um benefício e o crescimento da sociedade, porque a cultura nada mais é do que ela favorece, né, o crescimento, o enriquecimento da nossa população, né? Isso é muito importante para a nossa população aguaiana. Então a Paulispel vê isso como um grande benefício e ela tem muito prazer em poder ajudar e auxiliar o nosso coral de Aguaí que vem, né, aí durante esses 20 anos que vem trilhando, batalhando e lutando aí pelas conquistas, né? Um grupo que atua com muitas lutas, né? E vem trazendo grandes conquistas e crescimento para a nossa cidade. Um grande benefício, e a Paulispel é uma grande apoiadora e está sempre em busca de incentivá-los e auxiliá-los, sempre quando precisam. A gente tem um conceito que é o city brand, né? Que é o fato da... Eu não gosto muito desses termos em inglês, mas assim, é o fato de você criar a marca de uma cidade através da cultura. Você cria um emblema de uma cidade através da cultura, através da música, através do teatro, através da dança, através do fazer cultural, né? Da indústria criativa, da música, enfim, de todo o fazer da cultura. Para a cidade isso é fundamental, né? Você criar uma imagem positiva através da cultura para uma cidade, para uma empresa, né? Para um país, enfim. Esse é o fator importante aí da cultura. No coral, lá atrás, quando eu fui inventado de ser candidato, nós fizemos uma pesquisa aqui sociológica para entender a cidade. E um dos aspectos que mais nos chamou a atenção foi de que a sociedade aguaiana tem baixa autoestima e pouca noção de pertencimento. Ela não se sente parte da terra onde ela vive. E o coral, ele fez com que a gente tivesse algo para referenciar, é meu, né? O coral é meu. E isso traz para a cidade, para a sociedade, a noção de pertencimento. Tem coisa boa aqui, onde eu posso, se quiser, eu posso ir lá. Eu tenho oficina do canto para participar, se eu tiver condições eu posso cantar no coral, eu posso assistir ao coral nas suas apresentações da cidade, eu posso dizer para as pessoas que eu conheço que a minha cidade tem um coral que é reconhecido e respeitado no país e no mundo. Então tem essa participação de aumentar o nosso senso de pertencimento muito grande. Eu reputo a parte da nossa sensação de pertencimento a Aguaí, de orgulho de sermos aguaianos, passa também pela história do coral, ele tem participação nesse sentimento. Então eu vejo que o coral municipal, ele leva para onde vai o nome da cidade da gente, carrega com orgulho, como já levou, e eu tive a oportunidade de acompanhar, o nome de Aguaí, inclusive para países fora daqui, né? Então foi muito gostoso ter acompanhado. Eu me lembro que na época, acompanhando o coral municipal de Aguaí, nós tivemos eu acho que foi em Barcelona, e quando eu voltei eu tinha aquela sensação de quem tivesse acompanhado a seleção brasileira, o que representou o coral visto lá fora, representando o nome da nossa cidade, levando alegria, levando cultura e trazendo para a gente assim, uma referência de alto nível para a nossa cidade. Deixo de lado aqui o meu papel como legislador do município e vou falar um pouco como cidadão. A sensação que eu tenho de ver o coral expandir as nossas fronteiras é simplesmente orgulho. Quando vemos o coral na cidade de Praga, Barcelona, vemos o maestro João Carlos Martins vir para o município de Aguaí e elogiar o coral, realmente nos enche de orgulho e satisfação saber que Aguaí tem um instrumento de cultura tão importante e tão divulgado. Confesso a vocês que uma vez em São Paulo, conversando com um amigo que há muitos anos eu não via, ele fez referência ao coral municipal de Aguaí. Então confesso a vocês que quando saímos de Aguaí e vemos uma cidade ser elogiada principalmente por uma estrutura do nosso município, um instrumento de cultura, para mim é uma grande satisfação e um motivo de muito orgulho. E quando você marca uma cidade através da cultura, principalmente através da música, não tem marca melhor.
Porque o coral, a orquestra, os maestros, nós somos agentes do amor. Nós levamos amor e alegria. Quando as pessoas têm contato com a gente, com nossos corais, com as nossas orquestras, elas saem mais leves, mais felizes, elas se desligam dos males da vida. Agora imagina pegar isso tudo e linkar numa cidade. É fantástico. Adilson, admirei muito o seu trabalho em Aguaí. É Natal, é dezembro e a criatividade sua e o seu talento novamente emocionam esse velho maestro. Parabéns para você. Eu comento que o violão salvou minha vida, né? Tipo assim, porque quando eu conheci o violão, eu falei, putz, é isso que eu quero fazer. Mas principalmente a música. A música, ela te leva a lugares que você não imagina chegar, né? Então, quando eu comecei a tocar violão, eu não imaginava que eu ia gravar disco, que eu ia gravar CD, né? Que eu estaria hoje no meu quarto trabalho, né? Quarto disco. E eu também não sabia que o violão ou que a música iria me levar para a regência, para ser maestro, para reger coros, reger orquestra e tudo mais. E o coral me proporcionou isso, né? Essa experiência, apesar de eu já ter tido experiência de regência antes do coral, né? De ter estudado, de ter trabalhado com outros grupos, mas o coral é o trabalho mais longo que eu tenho de regência, e principalmente de ser um coral municipal que representa uma cidade que teve essa história toda, que é uma história muito bonita do Coral Municipal de Aguaí, e eu sou muito feliz e muito grato de fazer parte dela, de fazer parte dessa história, de ter um período em que eu contribuí para a história do Coral Municipal de Aguaí. Eu amo a música, amo o coral, amo o trabalho que eu desenvolvo lá, que eu procuro fazer. Eu sempre dei o meu máximo, né, do que eu posso dar, né, daquilo que eu consigo dar. Então, todo o meu trabalho de música, ele é sempre pautado nisso. Eu vou dar o máximo que eu posso dar, aquilo que eu posso dar naquele momento. Se eu não dei mais, é porque eu não tinha capacidade mesmo para dar. Ou seja, eu não tinha ou competência técnica ou capacidade naquele momento, né? Naquele momento não tinha, né? E a gente é um processo de aprendizado, né? A gente sempre está aprendendo na música, na vida, a gente sempre está aprendendo. Cada dia mais, está amadurecendo, está conseguindo criar novos planos, novos voos, novos objetivos, né? Mas o coral, ele faz parte da minha vida. Eu sou grato de fazer parte dessa história, e eu só desejo para o coral vida longa, que tenha muitos frutos musicais para centenas de anos aí, para dezenas de anos para frente, que outras pessoas venham e cantem no coral, que outras pessoas continuem esse trabalho, mesmo que daqui a um tempo eu não possa estar, que a gente não é para sempre, né? Que as pessoas que estão hoje no coral não estejam, outras pessoas continuem esse trabalho, que é um trabalho bonito, que vai ficar marcado na história de Aguaí, na história da cidade de Aguaí, na sociedade aguaiana, né? Eu só desejo felicidades e muita... Tem a ciarramba, né? A ciarramba, né? Quando a gente... ciarramba. Aí a gente toma uns vinhos, fica mais solto, né? Eu acho que a timidez vai embora, né? Gilson e a Silvia, eu acho que estão de parabéns. Os coralistas também se empenham, né? Muito. Principalmente nessa pandemia também. Cada um está tentando fazer a sua parte, estudar, fazer as lições de casa. Eu comecei a fazer esses ensaios e depois não virou, parece que o micróbio do coral, da música, pegou, não largou mais. Então, desde então, eu não deixo de... no que eu me lembro, não deixei de fazer nenhuma apresentação. Eu fiquei... É uma coisa que mexe com a gente, o coral mexe com a gente. E depois, o que o coral me proporcionou. Antes era uma vida fechada, uma vida reclusa, é uma vida agitada, e depois esse coral veio me trazer
trazer um pouquinho de paz, um pouquinho de acalanto, um pouquinho de perspectiva de outro. Mas eu gosto muito dessa coisa do ensaio, do bastidor, do antes das apresentações, né? E da dedicação de todo mundo. E quando a gente tá ali cantando e a gente olha pro Adilson, ele fala, tá horrível. E aí a gente fala, que saco, a gente ensaiou tanto, treinou tanto, e aí ele fala, tá horrível. Aí a gente fica bravo e tudo mais, aí chega no outro sábado, aí a gente estudou mais um pouquinho, e daí o Adilson fala, agora acho que tá bom. Ele nunca dá 10, mas a gente, é gostoso, eu acho muito, muito bom essa interação entre todo mundo, o bastidor mesmo, antes de tudo, antes das viagens, das apresentações, é tudo muito corrido, é uma loucura, mas é muito gostoso. Coral, vida longa. Vida longa pro coral, é o que eu desejo. Depois, uma noite, teve uma apresentação numa igreja. Aí nós vivenciamos um momento ali que nos encheu de muito orgulho. Estávamos aguardando a apresentação do coral e uma senhora da nossa frente chegou uma segunda. Nossa, não começou? Ai, que bom! Ai, eu vim correndo porque diz que esse é um dos melhores corais que vão se apresentar aqui. Nossa, ficamos orgulhosíssimos, né? Ocorreu a apresentação, claro que foi um sucesso, e no final, na hora dos aplausos, essa que chegou por último falou assim, nossa, mas eles são bons mesmo, né? Aí eu não aguentei e fui interagir com a senhora, né? Ai, mas a senhora me deixou muito feliz, esse coral é da minha cidade e a gente é suspeito para falar, porque gosta da apresentação deles, da boa música que eles apresentam. E foi assim muito emocionante ver uma pessoa de fora elogiar o nosso coral, porque a gente ama os coralistas, os conhece há muito tempo, vários deles, que a gente tem convivência de longa data, e gosta, mas vamos dizer assim, parece até suspeito, mas aí eu vi uma pessoa dizer que era um dos melhores que estava ali, muito orgulho do nosso coral, né? Nesses 20 anos, eu acho que um dos motivos mais fortes dessa continuidade foi a união do grupo. Em primeiro lugar, a união do grupo, a persistência dos regentes, no caso, no início o Hélio Araújo e depois o Adilson Gonçalves, que trouxeram essa estabilidade para o grupo, que com muita garra, com muita coragem, enfrentaram os percalços de todos os momentos de crise e se mantiveram firmes à frente do grupo. Então, acho que isso que faz com que essa força que o coral se manteve firme e forte durante todos esses anos e que fez dele o que ele é hoje. Esse coral que todos têm um grande amor, um grande carinho e que é a marca registrada da nossa cidade. Desejo um feliz aniversário de 20 anos para esse coral, merecidíssimos 20 anos, e que sejam mais muitos e muitos anos, e um abraço a todos os componentes, ao Adilson Gonçalves, a Silvia, a Dona Rosa, todo o pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus. Parabéns para o coral, parabéns para Aguaí, parabéns para que isso continue muitos e muitos anos, e que eu possa participar também por bastante tempo. Melhorou um pouco. E sempre foi uma paixão muito grande para mim, o canto, tanto a questão da voz quanto instrumentos. Eu sempre amei muito, desde o pop ao R&B, ao reggae, enfim, eu sou eclética. E o trabalho com o coral me proporcionou um contato diferente com a música, porque eu nunca tinha tido esse tipo de contato em grupo, sabe? De dividir vozes e dividir o holofote com todo mundo, entendeu? E eu acho muito interessante a experiência, é legal, é divertido, é desafiador e tem sido muito gratificante para mim fazer parte desse projeto. E aos 20 anos do coral, eu gostaria de parabenizar, é uma jornada muito grande, mais grande que a minha vida, inclusive. Então, além de parabenizar, eu gostaria de deixar claro o quão grata eu sou de daqui para frente estar fazendo parte disso. Parabéns, coral, parabéns, maestro Adilson. Parabéns à cidade de Aguaí por poder
ter esse coral maravilhoso fazendo parte dessa maravilhosa cidade. Desejo que o coral faça 100 anos aqui nessa cidade. E muito, muito mais. E é isso. Eu não sei se eu falo pro Coral Municipal de Aguaí, Adilson. O que eu posso falar? Parabéns, Coral Municipal de Aguaí. Você é muito importante para minha vida e para a vida de muitos aguaianos e vai fazer muita história ainda nesse país. Eu queria desejar que esse coral tenha força, fé, para continuar esse trabalho, independente das lutas, independente das dificuldades que vão acontecer. Em todos os setores da nossa vida é assim, sem luta não se conquista. Que as nossas autoridades reconheçam a importância desse trabalho artístico. Como eu disse, é tão difícil de desenvolver, mas é tão gratificante. E é uma bênção, é um privilégio de Deus fazer parte disso. Então, eu só posso desejar muitos anos e que represente, que ilumine, que encante os corações, alegre, né, os corações de todos que ouçam esse coral cantar, porque eu tenho certeza que onde ele passar, ele vai deixar alegria, ele vai deixar saudade. Faz um ano que eu estou no coral, né? Infelizmente não deu para aproveitar muito por causa dessa pandemia, né? Nós estamos aí. E para mim o coral foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Porque eu acho que a cultura não tem tamanho, né? Que toda cidade, a cultura não tem como se expressar, né? A cultura, eu acho que toda cidade, todo país precisa da sua cultura e manter a cultura. E eu estou muito feliz, muito gratificante de estar no coral, pretendo tá fazendo 20 anos, nos próximos 40 eu quero estar junto, se Deus quiser, e estamos juntos aí, né? E queria parabenizar o coral por esses 20 anos, e que venha muitos 20 anos de coral. Se Deus quiser, pretendo ir mais longe e continuar o legado desse coral, que, nossa, é um colecionador de história, coral. Que é tanta gente diferente, pensando diferente, agindo diferente, mas fazendo a mesma coisa, fazendo uma voz só. Isso que acho que me chama muita atenção do coral, que é magnífico você ver raças, cores, jeitos, religiões, tudo junto fazendo uma música só. Isso é a mágica que da música mesmo. Isso que eu vejo do coral, isso que eu sinto, principalmente que eu estou cantando com o coral. Falar do coral para mim, falar uma parte de mim. Gostaria de dar os meus parabéns ao coral pelos 20 anos, que venha mais 20, mais 20, mais 20 e cresçam cada vez mais e colecionem histórias, cada vez mais histórias, conhecimentos. Bom, para finalizar, o meu desejo é que o coral continue com esse trabalho bonito que a gente tem feito. Eu desejo saúde e felicidade para os nossos coralistas, para o maestro, que possamos cada dia mais subir um degrau na nossa evolução enquanto músicos, né? E é isso, poder mostrar o nosso trabalho dentro e fora do país, em todos os lugares possíveis, mostrar que é possível você ter uma atividade que lhe traga conhecimento, lhe traga prazer, né? 20 anos do Coral de Aguaí. É uma vitória para Aguaí, é uma vitória para São Paulo. Eu me sinto profundamente honrado de ter tido esse coral em pleno Teatro Municipal. Então, quero cumprimentar a todos vocês do Coral de Aguaí, desejar um Feliz Natal e um grande Ano Novo, e mais 20 anos eu estarei presente, porque eu só tenho 81 anos. Um beijo do velho maestro. O povo é, no fundo, a origem de todas as coisas belas e nobres, inclusive da boa música. Um povo que sabe cantar está a um passo da felicidade. É preciso ensinar o mundo inteiro a cantar. Heitor Villa-Lobos.